Pessoal, continuando aqui a videoaula 9, parte 4. A ideia aqui agora é a gente combinar uma regra simples, assim, bem simplória, para a gente não se atrapalhar aí quando a gente for falar em valores de linha e de fase para correntes e tensões no sistema trifásico. A regra é a seguinte, é muito simples. Sempre que a gente falar valor de linha, vamos focar nos condutores fase da rede. Quando falar valor de fase, foco nas impedâncias. Essa é a ideia, tá certo? Muito bem, então vejamos, por que tudo isso? Porque para os dois tipos básicos de ligação que nós vimos, a ligação triângulo, delta ou π, e a ligação estrela, y ou t, tá? Nós teremos aqui, aplicando esses conceitos de valores de linha e valores de fase para correntes e para as tensões, nós teremos aqui a oportunidade de verificar, e é interessante verificar, que em cada um dos dois casos de ligação vai haver igualdade ou entre as tensões de linha e tensões de fase, ou entre as correntes de linha e correntes de fase. Então vejamos, quando a gente for falar em corrente de linha e corrente de fase, corrente de linha é o que está circulando no condutor da rede. E corrente de fase é o que está circulando em impedância. Tá certo? Vamos examinar então a aplicação disso numa ligação estrela. Então vamos lá. Vamos ver, olha aqui uma estrela. A corrente de linha, designada por IA, a gente representaria aqui, ó, uma corrente de linha IA. Por quê? Porque ela é no condutor da rede. A corrente de linha IA está representada aqui no condutor da rede. Na impedância, nós vamos representar a corrente de fase IA0 ou IAN. Então aqui a gente já está representando IA0 ou IAN. Ora, o que é até bobo, né, observar aqui e concluir? Que a corrente que circula no condutor da rede, a corrente de linha IA, é igual, absolutamente igual, a corrente que circula na impedância, a corrente de fase IA0. Então, em uma ligação estrela, as correntes de linha e correntes de fase são absolutamente as mesmas. Tá certo, pessoal? É o que a gente está concluindo aqui, ó. Nas ligações estrela, há igualdade entre correntes de linha e correntes de fase. As correntes que circulam nos condutores fase da rede são as mesmas que circulam nas impedâncias de fase. Então vejam, isso não vai acontecer na ligação triângulo, né? Na ligação triângulo, olha lá, ó, no condutor da rede, A da rede, nós temos a corrente de linha IA. Na impedância A, nós teremos a corrente de fase IAB. Tá certo? Então vejam que no triângulo ela não é a mesma. Por quê? Porque no triângulo, a corrente que está no condutor da rede, a corrente de linha, é essa aqui, ó. E a corrente que está nas impedâncias, as correntes de fase, ó, vão ter duas correntes de fase aqui nesse nó e uma corrente de linha. O que não acontece na estrela. Na estrela, a corrente de linha e a corrente de fase, tudo que vem no condutor da rede, circula na impedância. Igualdade corrente de linha, corrente de fase. No triângulo isso não acontece. Porém, no que se refere a tensões, no triângulo haverá igualdade entre tensões de fase e tensões de linha. Por quê? Vamos lá. Vamos na estrela. Na estrela, a tensão de fase é a tensão nas impedâncias. Tá certo? Então vejo aqui, ó. Qual é a tensão nas impedâncias aqui? A0, B0 e C0. São tensões de fase. E quais são as tensões de linha? São as tensões entre os condutores de fase da rede. AB, BC e CA. Então vejam, ó, que a tensão de linha VAB não é a mesma tensão de fase na impedância A. Não. A tensão de linha é VAB. A tensão na impedância A é a tensão de fase VA0. É diferente. Agora, numa ligação triângulo, vamos ver. Qual é a tensão na impedância A? É a tensão de fase na impedância A. É a tensão VAB, que é a própria tensão de linha do sistema. Então, daí essa conclusão desses parágrafos segundo aqui, ó. Nas ligações triângulo,
há igualdade entre as tensões de linha e tensão de fase. As tensões dos terminais das impedâncias de fase correspondem às tensões entre cada um dos pares dos condutores da rede, certo? Então, regra geral, falou de linha condutor da rede, falou de fase e impedâncias. Tá? Correntes de fase e correntes de linha são iguais na ligação estrela. Tudo que vem no condutor da rede na ligação estrela passa na impedância. Tá? Na ligação triângulo, a igualdade entre valor de linha e valor de fase vai ocorrer para as tensões. As tensões nos terminais de cada impedância, as tensões de fase, né, no sistema ligado em triângulo, corresponderá às próprias tensões de linha do sistema. Tá certo? Bom, outro aspecto aqui, conceitual. Carga equilibrada e desequilibrada. A gente diz que uma carga trifásica, né, de uma rede está em equilíbrio quando as três impedâncias de fase são idênticas. O que é ser idênticas? Possuem mesma magnitude e mesmo ângulo de fase. Por exemplo, se a impedância A for 10 ohms, ângulo de mais 30. A impedância B, 10 ohms, ângulo de mais 30. E a impedância C, 10 ohms, ângulo de mais 30 graus. Este é um exemplo de carga equilibrada. Por quê? Todas as três impedâncias têm a mesma magnitude de 10 ohms, tudo 10. Mas não basta ter mesma magnitude para ter equilíbrio. Também tem que ter o mesmo ângulo de fase. Todos eles são 30. Se um desses aqui fosse menos 30 ou um valor qualquer diferente de mais 30, a carga já estaria em desequilíbrio. Ok? Certo? Muito bem. Para finalizar aqui a parte 4 da nossa videoaula 9, né? Vamos considerar o seguinte, nós vimos que nós temos dois tipos de oportunidade de carga, equilibrada e desequilibrada. E topologicamente nós teremos dois tipos de ligação, triângulo e estrela, sendo que na ligação estrela a gente pode ter o neutro conectado ou não, tá certo? Então, nós temos dois tipos de carga e três topologias de rede. Tipos de carga, equilibrada e desequilibrada. Topologias de rede, triângulo, estrela com neutro e estrela sem neutro. Ora, qual é a combinação entre três topologias e dois tipos de carga? 6 possibilidades. Então, a gente enumerou as 6 assim, ó. Nós podemos ter triângulo com carga equilibrada, triângulo com carga desequilibrada, estrela com neutro, quarto condutor e a carga equilibrada, estrela com neutro, quarto condutor e a carga desequilibrada, e a estrela sem neutro com carga equilibrada e estrela sem neutro com carga desequilibrada. Dessas 6 aqui, 4 delas são situações absolutamente normais. Outras 2 não são normais. Vamos passar uma a uma. E vamos dar um exemplo. Ligação triângulo com carga equilibrada. Normal, por exemplo. O que pode ser um exemplo de carga ligada em triângulo e equilibrada? Um motor elétrico trifásico. Motor elétrico trifásico, as três impedâncias A, B e C serão 3 enrolamentos absolutamente iguais. Se eles estão ligados em triângulo, é um exemplo de ligação triângulo equilibrada. Algo absolutamente normal. Vamos ver um exemplo de triângulo desequilibrado. Imagine que nossa casa, a gente saiu de casa e deixou tudo desligado. Até a tomada lá da geladeira está desligada. Rádio relógio, tudo desligado. Tá? Aí nós entramos em casa. Chegamos em casa de dia. Abrimos a porta e na sala ligamos um ar-condicionado bifásico. Tá? Tá. Um ar-condicionado lá, um split, de 18.000 BTU. Entramos num dormitório e ligamos um ar-condicionado de 10.000 BTU, também bifásico. Entramos num outro dormitório e ligamos um terceiro ar-condicionado de 7.500 BTU, também bifásico. Então veja, nós temos 3 equipamentos bifásicos ligados. Um na fase AB, outro BC e outro CA. Os 3 equipamentos têm potência distinta. Então, a nossa carga é desequilibrada. E a nossa ligação é triângulo. Nós ligamos cada um em um dos 3 pares de fase. Então, isso é um exemplo de ligação triângulo e carga desequilibrada.
Isso é problema? Não. Absolutamente normal e possível de acontecer. Terceira situação, ligação estrela a 4 condutores e carga equilibrada. Vamos de novo. Uma carga equilibrada pode ser um motor elétrico ligado em estrela. Ó, quando a gente liga o motor elétrico em estrela, se a gente levar o condutor neutro, o quarto condutor, e conectar ele lá no nó central da estrela, o que vai acontecer nesse condutor neutro? Absolutamente nada. Como nós temos 3 correntes iguais, defasadas de 120 graus, a soma das 3 correntes de um motor ligado em estrela, né, vai ser 0. Então, vai estar retornando pelo neutro 0 ampere. Então, toda a carga equilibrada ligada em estrela, ela pode prescindir do quarto condutor, do condutor neutro. Ligar o condutor neutro é desnecessário, seria um desperdício. Eu vou jogar dinheiro fora. Eu não ligo o neutro em estrela equilibrada. É bobagem, não tem corrente de neutro circulante. O somatório das 3 correntes trifásicas numa estrela equilibrada é 0 ampere, tá certo? Então daí a desnecessidade e o desperdício. Agora, estrela 4 condutores de carga desequilibrada. Algo muito comum. Por exemplo, na nossa casa, se a gente tem um atendimento trifásico em casa, né? Uma situação bastante comum. Imagine, saímos de casa. A geladeira está ligada na fase A e neutro numa tomada da cozinha. Tá? O rádio relógio está ligado no dormitório entre fase B e neutro, monofásico também, certo? Tá. Chegamos em casa, a gente abriu a porta, ligou um ponto de luz na entrada, na sala, por exemplo, que está ligado entre fase C e neutro. Este é um exemplo de ligação estrela com neutro e carga desequilibrada. Por quê? Um rádio relógio de baixa potência, 6 watts. Uma geladeira de alta potência, 600 watts. E um ponto de luz de baixa potência, seja lá, 20 watts. Então uma carga desequilibrada, aqui, né? Estrela 4 condutores de carga desequilibrada. Uma carga desequilibrada, uma ligação estrela com um condutor neutro. Algo absolutamente normal, certo? Quinta situação, ligação estrela e carga equilibrada. Exemplo, um motor elétrico, trifásico, ligado em estrela, é uma carga equilibrada, pode ter só 3 condutores, não tem o quarto condutor neutro, algo absolutamente normal. Aliás, se nós conectarmos o quarto condutor neutro, a gente vai passar para a situação 3, desnecessário, se é equilibrado, não necessita o condutor neutro. E por último, a situação aqui problemática, né? A sexta situação é uma ligação estrela e carga desequilibrada. Essa situação que é problemática. Imaginem vocês, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética aqui. Saibam que na rede de distribuição pública, lá no poste, o terminal neutro do transformador, né? No terminal neutro do transformador está conectado o quarto condutor neutro, lá da rede de baixa tensão. Lá naquele poste, na bucha do neutro, é realizada uma conexão de um condutor de aterramento, do neutro para a terra, ou seja, o neutro dos transformadores ele é aterrado. Quando chega na nossa medição, lá na nossa caixa CP4, lá que tem lacrada do medidor, né? O condutor neutro ali, ele é ligado à terra também na medição. Então, vejam só, pessoal. O condutor neutro, ele tem um step e um backup que é a terra. Por quê? Porque se romper um condutor neutro, como ele é aterrado, no transformador e na medição, a terra serve como step, backup do condutor neutro rompido. Só que para isso é necessário um perfeito aterramento. É necessário que lá no poste exista o condutor de aterramento lá.
ninguém tenha roubado ele. É muito comum roubarem o cabo de aterramento de um transformador num poste de uma rede de distribuição pública. Assim como é comum nas residências não ser realizado um bom aterramento do neutro na medição, né? O usuário, para economizar, não liga lá uma haste de aterramento boa, né? Padronizada, uma haste de aço cobreado, né? Que seja resistente à corrosão. Ele bota um pedacinho de ferro cantoneira que em 3 meses de chuva de inverno ele vai se desmanchar, vai deixar de ter aterramento. Então, quando existe um bom aterramento, ele está íntegro. No caso de romper um condutor neutro, né, a terra vai servir como step, como backup do neutro. E não vai ocasionar problemas que a gente vai ver aqui quando a carga é desequilibrada, ligada em estrela e rompe o neutro. Então, a situação hipotética que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Vamos imaginar a nossa casa, o nosso rádio relógio de baixa potência, ligado lá na fase A contra o neutro. Tá. A geladeira ligada na fase B contra o neutro. Saímos de casa. O que está funcionando na nossa casa? Somente 2 cargas. Uma na fase A, que é o rádio relógio, e outra na fase B, que é a geladeira. Na fase C não temos nada. Muito bem. Ora, vamos imaginar que na nossa casa, lá na rua, no sábado de tarde, a gurizada, a empresa de transporte e circulação lá fechou a rua para a gurizada brincar, jogar futebol. E aí, na brincadeira, com a bola rompendo o condutor neutro da rede, lá na rua. O que vai acontecer? Enquanto o condutor neutro não é rompido, no nosso rádio relógio, a fase A é levada lá na tomada, passa no rádio relógio, volta no condutor neutro, do condutor neutro, né, lá da nossa rede, do nosso centro de distribuição da barrinha de neutro, ele vai encontrar um condutor neutro que vai voltar até lá a rede de distribuição pública. Muito bem. A mesma coisa na geladeira. Quando é rompido o neutro da rede de distribuição pública, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: se o neutro do transformador, o cabo de aterramento do neutro transformador tiver sido roubado, ou se o nosso sistema de aterramento do neutro lá na medição não estiver íntegro, bem feito, o que vai acontecer? Nós não teremos mais este caminho de retorno da corrente pelo condutor neutro na tomada do rádio relógio e na tomada da geladeira. Então, o rádio relógio 127 volts, a geladeira 127 volts. Se o neutro foi rompido, o que aconteceu? O condutor neutro da tomada do rádio relógio e o condutor neutro da tomada da geladeira estão ligados na barra de neutro do centro de distribuição. A barra de neutro do centro de distribuição está ligada a um condutor neutro que vai até lá a medição. Só que quando chega lá na medição, o aterramento não existe. Desmanchou a haste de aterramento. Aí eu estou indo até lá o neutro da distribuição pública. Só que rompeu o neutro da distribuição pública. Então eu não tenho caminho de circulação pelo neutro e nem o backup que seria pela terra, porque a minha haste não existe. O que aconteceu? A minha geladeira e o meu rádio relógio, 2 cargas de 127 volts, passaram a ficar conectados entre si em série via barra do neutro do centro de distribuição. O que vai acontecer? Um divisor de tensão. Nós temos agora, entre fase A e B, 220 volts. Uma geladeira e um rádio relógio em série, submetidos a 220 volts. E a divisão desses 220 volts, como é que ela vai ser meio a meio? Não, ela vai depender do valor das impedâncias. A geladeira, ela tem uma potência alta, né? Vamos arredondar, 600 watts. 600 watts, ela tem uma potência alta, uma impedância baixa. O rádio relógio tem uma potência baixa, 6 watts. 100 vezes menos watts do que a geladeira. Uma impedância 100 vezes maior do que a geladeira.
Então vejam, se a geladeira tem uma impedância 1, o rádio relógio tem uma impedância 100, certo? Na hora de dividir 220 volts entre as duas impedâncias 100 e 1, ele vai recair muito mais no rádio relógio do que na geladeira. Se fizer o divisor de tensão, né, 220 volts dividido por 100 mais 1, dividido por 101, vezes 100. Vai dar lá 218 volts na geladeira, no rádio relógio, e 2 volts na geladeira. O que vai acontecer com o rádio relógio? Nem preciso explicar, né? Tá certo? Então esse é um exemplo de ligação em estrela com carga desequilibrada sem o neutro, com a ruptura do neutro. As cargas de maior impedância, menor potência, vão sofrer uma sobretensão. E as cargas de menor impedância, maior potência, uma subtensão. Tá certo? Esse é o exemplo, então, problemático. Ok?